Cliente passar mal na sessão. Alguém escreveu algo mais ou menos assim. Eu estava fazendo meu autorreprocessamento e tive muita dor de cabeça. Bem, primeiro, parabéns pela pessoa que fez o autorreprocessamento. Ela está de parabéns, porque a gente precisa começar a usar na gente, obviamente. E ela comenta: eu tive muita dor de cabeça, náuseas, dificuldade de respirar e sensação de desmaio, ok? Passei muito mal. E aí ela completa: fico insegura no que fazer se o cliente passar mal na sessão, principalmente se for online. Como agir? Nós temos três coisas aqui para comentar em relação a isso. A primeira coisa é o seguinte, que nós temos o mecanismo de segurança. E o mecanismo de segurança é um mecanismo que atua justamente para isso. Aliás, antes disso, eu quero explicar por que essa pessoa teve muita dor de cabeça, náuseas, dificuldade de respirar e sensação de desmaio. Veja, o nosso corpo e a nossa mente, eles são integrados, completamente integrados. Um dos grandes sofrimentos, paradoxos e contradições da psiquiatria atual é prescrever medicamentos para o corpo físico, tendo que ignorar a mente das pessoas. Um psiquiatra, ele é um médico. E o médico, ele, pelo que ele aprende na medicina, dita ciência, não aceita que exista a mente. Então a medicina não aceita que exista a mente. É algo tão absurdo em pleno século XXI que você fala, como assim? Mas é exatamente isso. Se você chega para o médico e fala, não, é porque eu tive um problema na minha infância e isso acabou afetando a minha pele. O médico vai falar, bobagem isso é bobagem. A não ser os mais experientes, que de verem tanto isso acontecer, vão dizer, tem sentido. Ele só não sabe explicar por quê. Por que isso? Porque ele não foi treinado para aceitar a mente. Aí, o psiquiatra, ele passa remédio para o corpo para resolver problemas da mente. Ele passa remédios para o corpo para resolver uma coisa que não está ali, que a origem é outra. É a mesma coisa que você chegar e contar aquela história do bêbado que estava procurando uma chave. E o bêbado estava lá embaixo de um poste procurando a chave, procurando. Uma pessoa passou, olhou e falou: o que você está procurando? Ele falou: a chave que eu perdi. A pessoa, vou lhe ajudar. E aí começou a procurar, disse, olha, nós procuramos tudo. Você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Aí ele falou, não, não, eu perdi essa chave lá embaixo, mas é porque lá está muito escuro, então resolvi procurar aqui. Gente, isso é uma piada, mas é exatamente assim que a psiquiatria, e eu peço todo o respeito ao psiquiatra ao dizer isso, mas é exatamente isso. A pessoa tem um problema físico que é causado por uma dor emocional muito forte, por uma causa emocional. Mas como ele não é treinado para ver o mundo emocional, para ver a mente, ele passa medicamentos para o corpo físico. Então, ele vai tratar uma coisa num canto quando a causa está em outra. É exatamente isso. Então, nós precisamos entender que problemas emocionais atingem o corpo físico com muita violência. Então, de acordo com a quantidade de problemas emocionais e a gravidade deles, e além disso, de acordo com o grau de sensibilidade da pessoa, porque há pessoas que têm maior sensibilidade ou menor sensibilidade física, ou seja, tem menor conversão somática, converte menos emoções em problemas do soma, do corpo, ou converte mais. Cada pessoa tem um grau de conversão. Então, o que acontece? A pessoa diz: tive muita dor de cabeça, náuseas, dificuldade de respirar e sensação de desmaio. Bem, esta pessoa, ela tem um razoável grau de conversão somática de emoção em problemas físicos. Então, por isso que essa pessoa teve todo esse desconforto. A segunda coisa a ser comentado é que nós temos aulas sobre isso, explicando explicitamente isso, como agir caso a pessoa vá passar mal, etc, etc. Mecanismo de segurança. É preciso utilizar o mecanismo de segurança, tá certo?
E a terceira coisa é o seguinte, gente. A gente precisa entender que se nós temos algo que nos incomoda, algo que nos deixa inseguros, a gente precisa resolver a coisa na gente. Essa pergunta, ela foi feita para o nosso suporte. Perfeito. Eu estou respondendo ela. Mas perceba, a pessoa olha e fala: ah, isso é uma coisa que é um problema da TRG. Se a pessoa passar mal online, como é que eu vou fazer? Aí todo mundo poderia pensar inicialmente: não, isso é um professor que tem que resolver. É verdade, eu que tenho que resolver e explicar para vocês como. Tá certíssimo. Mas na verdade, se a gente só olhar para esse lado, a gente está deixando de resolver um grande enigma. A gente está jogando fora uma oportunidade fantástica. Nós estamos jogando fora a água suja do banho do bebê com o bebê dentro. O que eu quero dizer com isso? É bem simples. Essa pessoa disse: fico insegura. Gente, se você é terapeuta da TRG e você está insegura com alguma coisa, eu pergunto: faz sentido? Na minha cabeça, não faz nenhum sentido você ser terapeuta da TRG e você ter insegurança. No momento em que você percebe que você tem insegurança, por que é que você não faz o uso da TRG para resolver a sua insegurança? Percebe? E aí, nesse caso, aqui especificamente, se a pessoa fizer o Master Terapeuta, ela vai entender que o somático 2.0 vai ajudar ela a resolver justamente esse tipo de situação. Porque ela é uma pessoa que tem uma conversão somática muito intensa. Então, se ela tem essa conversão somática muito intensa, isso é uma benção. Por quê? Porque o corpo físico carrega o grau mais profundo de registros traumáticos do inconsciente. Isso é uma benção quando é utilizado pela TRG. Agora, quando a pessoa não tem uma ferramenta como a TRG, ela sofre dores de cabeça, ela sofre náusea, vômito, problemas físicos, problemas musculares, é um inferno. Eu lembro muito, em situações como essa, da minha mãe. A minha mãe, ela tinha muitas dores. Tanto é que eu fiz um poema para ela chamado Maria das Dor. Desse jeito, Maria das Dor. Por quê? Porque a minha mãe, que era e é, para mim ela deixou esse corpo físico, tá? Tá no plano espiritual, essa é a minha crença, a maneira que eu enxergo as coisas. Sempre foi uma pessoa boníssima, muito elevada espiritualmente, de um coração imenso. Só que minha mãe vivia com dores todos os dias da vida dela. Dores na coluna, dor no baço, dor no pâncreas, dor no rim, dor no fígado, dor de barriga, dor nas costas, dor de cabeça, mancava, era impressionante. E aí eu, na minha inocência, com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, eu olhava para ela e como nós sempre tivemos uma conexão absurda, eu sabia quando ela estava sentindo alguma dor. E muitas vezes eu chegava para ela e falava: mãe, vá para a igreja, vá. Minha mãe era evangélica. O que acontecia? Ela olhava para mim e falava: é, né, meu filho? Ela ia para a igreja. Ela ia. E quando ela voltava, ela estava sorrindo, feliz. Eu demorei muitos anos para entender o que acontecia. Primeiro, quando ela abraçava as irmãs, quando ela conversava, quando ela estava ali, ela tanto relaxava quanto ela trocava energias. Quando ela dava amor e recebia amor. E aí, ela ficava bem. Até que mais problemas surgissem e ela arcasse com tudo. Imagina, 5 filhos, mais um marido, mais um monte de problemas. E aí, de vez em quando eu falava: mãe, vai para a igreja. Não era somente pela igreja, mas eram pelos irmãos, pelas irmãs, pelos abraços, pela alegria de estar ali em convívio. Você entende? Minha mãe era uma hiperconversora somática. Ela convertia as emoções em dores físicas absurdamente. Eu não sabia disso naquela época. Mas hoje você sabe. Então, se você sabe, você precisa resolver isso. E o que eu sugiro? Faça a formação, faça o Master Terapeuta, resolva os problemas. E se você está com alguma insegurança, resolva.
Se você está achando que vai ficar insegura se acontecer alguma coisa, se o cliente passar mal. Se o cliente vai passar mal, eu já expliquei o mecanismo de segurança, estão nas aulas como agir, está tudo lá didaticamente, não tem nenhum problema. Agora, esse não é o ponto. Nós temos ferramentas para isso. O ponto é, como é que nós, terapeutas TRG, permitimos-nos sentir insegurança, sentir medo com alguma coisa? Cada vez que você tiver um problema, alguma limitação, use a TRG. Eu nunca vou esquecer as lições de um psiquiatra norte-americano por nome de Milton Hyland Erickson. Milton Erickson. Foi ele que foi o pai da hipnose moderna, o pai da programação neurolinguística, tudo foi extraído do conhecimento dele. Uma pessoa maravilhosa, fabulosa, de uma história fantástica. Eu conto essa história, inclusive, lá na formação do Master Terapeuta. E o que acontece? Essa pessoa dizia o seguinte: onde estiver a dor, aí está a solução. Onde a dor estiver, está a solução. A pessoa que criou o problema, ela traz a chave, ela traz a fechadura, digamos, para resolver o problema, é a dor. E a chave? A chave está dentro dela. Quando a pessoa traz a dor, ela traz consigo a chave para aquela fechadura. E todo mundo que fez pelo menos um atendimento com a TRG sabe o que eu estou falando. Porque a pessoa chega cheia de dores, de medos, de insegurança, de violência, de traumas. E a única coisa que você faz é ajudar ela a usar os recursos que ela tem para resolver os problemas dela. Ou seja, onde está o problema, aí está a solução. Ok, gente? Que você não se esqueça disso. Que você entenda que toda limitação e todo problema é uma excelente oportunidade de você resolver mais isso. Ah, eu tinha deixado para colocar isso por último. São pessoas que são hiperconversoras somáticas, eu já expliquei. São pessoas que convertem com muita intensidade a carga emocional em problemas físicos, ok? Somatização em determinada área do corpo. Meus clientes, olha que interessante, gente. Meus clientes. Eu vou explicar por que que eu estou frisando isso, tá? Meus clientes, faltou até um S ali, têm somatizado muito. E tanto eles como eu gostaria de saber os significados quando somatizam em determinada área do corpo. Veja, olha só que interessante. Primeira coisa, quando você tem um ponto ali que não está resolvido, você atrai ao seu redor pessoas com o mesmo ponto, com o mesmo problema, com a mesma situação ou com a mesma curiosidade. Essa é a primeira coisa. Ou seja, tem gente que muitas vezes chega e fala para mim, mas professor, é impressionante. Só chega gente com problema familiar para lá no consultório, no atendimento online. A primeira coisa que eu faço é, você tem muitos problemas familiares? A pessoa fala, só tenho. Eu falei, é óbvio. É por isso que você está atraindo tanto. É quando a pessoa resolve seus problemas familiares, seus conflitos internos, nas relações com a família, como mágica, essa frequência absurda de pessoas com problemas familiares param de chegar no consultório. Chegam outros tipos de problemas. Por que isso, gente? É muito simples. É muito óbvio. Ora, significa que você, na verdade, está atraindo. Então, meus clientes têm somatizado muito. Isso me diz de uma pessoa que está muito preocupada com a somatização, tá certo? Tanto eles quanto eu gostaria de saber os significados quando somatizam em determinada parte do corpo. Gente, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte, é que, para você saber onde, o que significa cada área do corpo, nós passaríamos aqui aproximadamente uns 2 anos. Por quê? Porque o corpo, ele na verdade não é um corpo. Eles são vários corpos. Você tem um corpo esquelético, você tem um corpo muscular, você tem um corpo nervoso, você tem um corpo glandular, das glândulas, vísceras, etc. E você tem ainda a pele. Sem falar no tecido conjuntivo, dos olhos, etc. Ou seja, você tem várias camadas de corpos. Se você for o tempo todo se preocupar com
cada coisa. Eu senti uma dor no cotovelo. Agora o cliente sentiu uma dor na batata da perna. Se você for se preocupar em saber cada ponto, você vai ter que estudar muito. A medicina tradicional chinesa é um bom começo. É um bom começo, tá certo? Agora, o que eu quero que você entenda, e para mim, o que você precisa saber de forma muito clara, é que cada vez que uma pessoa fala que está tendo um problema em uma área do corpo, que tem significado, tá? E não há nada de errado em você querer saber. Eu só estou dizendo para que você não se paralise ou não se preocupe demais com isso, tá? Só essa ressalva. Mas o que eu quero que você entenda é, cada vez que tem uma tensão ou um problema em determinada área do corpo, é porque este ponto é a área de ruptura somática da pessoa. O que é a área de ruptura somática da pessoa? Anote isso. A área de ruptura somática é exatamente o seguinte. Imagina, e nós falamos isso na formação avançada, tá? Na formação do massoterapeuta. Imagina o seguinte, em que você tem uma tela, e aí está se fazendo uma pressão nessa tela. Só que tem um ponto daquela tela que a pessoa, ao se fazer tanta pressão, ela rasga. Não rasga nas outras, rasga naquela. Por quê? É o ponto de ruptura. É a área mais frágil daquela pessoa. Cada ser humano tem sua área de ruptura somática mais específica. Tem uma área que ela tende a romper com mais facilidade quando há uma conversão da emoção em problemas físicos. Vou lhe dar o exemplo meu. Eu, talvez por ser mais predominantemente esquizoide, quando eu tenho problemas, tenho dificuldades, contradições, muita pressão, seja o que for, eu sinto uma tensão muito grande exatamente aqui na região acima dos olhos. Eu tenho uma dor de cabeça e normalmente uma tensão muito grande nessa região. Já há outras pessoas que sentem uma dor muito grande aqui nas costas. Outras pessoas têm desarranjo intestinal. Tem uma pessoa, conheço uma menina, que toda vez que ela tinha um problema emocional, seja lá o que for, um susto, uma briga, qualquer coisa, ela tinha febre, muita febre. Gente, o que eu quero que você entenda é que cada pessoa vai ter uma somatização predominante peculiar. Tem alguns, como eu, que qualquer coisa que acontecer, eu vou sentir uma tensão aqui na testa. Já outras pessoas, a maior parte das coisas que acontece, ela sente dores nos músculos. Já outra tem diarreia. Entendeu? Então, cada pessoa tem sua área de ruptura somática mais específica. E o que determina isso? Inúmeros fatores. Desde carga genética, desde estrutura familiar, desde estrutura emocional, uma série de situações. Ok, gente? Então, cada pessoa tem a sua área de ruptura somática. Tem significado? Tem. Tá? Não sei de nenhum lugar onde está catalogado 100% dos pontos do corpo que correspondem a algum problema. Sugiro acupuntura, porque não necessariamente, talvez, de você ir lá e colocar agulha, que é fabuloso, que é fantástico, mas o entendimento da estrutura por trás daquilo, tá? É muito legal. A medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos, tá? Mais de 5.000 anos, ela tem a catalogação de muitos pontos que você identifica com problemas. Pessoas que têm problemas de desvio de septo, pessoas que têm problema de um lado do corpo cair, outro não, etc. Tudo isso você vai entender muito na medicina tradicional chinesa. Agora, prepare-se. São livros densos, tem uma filosofia muito específica e é preciso muita dedicação. Eu explico de forma muito clara. Tem muitas coisas que são bem óbvias, né? Tem gente que tem dificuldade de estar com problemas de deglutição, ou problemas na garganta. Você já sabe, está com dificuldade de engolir o quê? Outras pessoas estão com problemas estomacais gravíssimos. Você começa a entender, poxa,
A pergunta que eu faço é: você está com dificuldade de digerir alguma situação na sua vida? Então, são coisas que são bem óbvias. Mas a pessoa fala: ó, professor, a pessoa está com a dor na terceira costela esquerda. Tem um significado? Sim, porque toda emoção tem lógica. Mas, sinceramente, qual a importância que isso vai ter no reprocessamento? Entende? Então, a minha orientação é que você estude muito, é sempre muito bom, mas não se atrapalhe por pequenos detalhes que talvez não façam tanta diferença ao final das contas, tá bom? Mais áreas. Isso aqui também é muito legal, gostei muito dessa pergunta, gente. Esse é um ponto muito importante. Cliente menor de idade. Uma pessoa comentou: estou atendendo uma criança de 8 anos que informou sentir desejo por um amigo. Tá? Inclusive, na sessão, me disse que se encontra escondido com ele, mas os pais não podem saber. Ele, sendo de menor, posso comunicar aos pais sobre esse fato de se encontrar escondido com um amigo? Gente, veja, não há julgamento aqui de minha parte, nem para a pessoa que fez a pergunta de forma nenhuma, nem da situação em si. O que eu quero que você entenda é que eu pego as perguntas e eu aproveito para ser o mais didático possível e exploro ela de vários ângulos, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte: perceba, se alguém chegasse e falasse: estou atendendo uma menina que ela se encontra escondido com um amiguinho de 8 anos. A maior parte das vezes a gente iria dizer: ó, são duas criancinhas que estão ali, namorinho, esses namorinhos escondidos de criança e tal. Isso é algo totalmente natural. A minha sensação é de que essa pergunta não seria feita. Entretanto, como é um menino, e ela deixa claro quando ela diz ele sendo de menor, eu posso comunicar que ele está se encontrando escondido com o menininho? Honestamente, eu acho que o terapeuta ele precisa ter muito bom senso no que ele vai fazer. Porque ele está atendendo uma criança. Aí, porque ele percebe que essa criança tem tendências homossexuais, aí ele fala: será que eu deveria avisar os pais? Gente, isso não é competência do terapeuta. Qual é o mal que vai haver se essa criança está encontrando escondido com um coleguinha? Se fosse uma menininha ou um menininho, ia se passar. Mas como são dois meninos, ou talvez duas meninas, a gente tem uma tendência muitas vezes, não estou dizendo que é o que a pessoa fez, eu estou colocando para o tema ser didático para todo mundo, que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não seja preconceituoso. Porque não há nada demais nesse quadro exposto, tá certo? Nessa situação, tem nenhum sentido. E outra coisa, o teu pequeno cliente é o teu cliente. Ele confia em você. Ele fala uma coisa que é segredo para você e você chega e vai falar para os pais. O vínculo terapêutico está rompido ali, pode ter certeza. Vai estar rompido. Ou você acha que o pai não sabe, a mãe não sabe? Tem pai, tem mãe que se faz de cego. Ok, mas eles sabem. Você convivendo com seu filho todo dia, você não sabe? Não tem sentido. Então, gente, vamos tomar muito cuidado para que a gente seja muito criterioso e que a gente coloque os nossos julgamentos particulares de lado. O papel do terapeuta é de ajudar e nunca de julgar ninguém. Essa mesma pessoa fez uma pergunta muito legal, complementando, e aí eu vou colocar aqui que eu acho que aí já muda completamente a situação em função da pergunta que ela fez. Ainda cliente menor de idade. Nos atendimentos de menores, às vezes, eles informam que o problema é com os pais e tal. Tipo, sofre pressão dos pais, que os pais cobram demais, não são carinhosos, e que ainda sofreu abuso do pai ou da mãe. Além da mãe, alguém da família ou outra pessoa. Neste caso, devo falar com os pais que tais comportamentos estão prejudicando o filho e que eles precisam melhorar? E sobre o abuso, posso comunicar a uma das partes que o menor está sendo abusado, sexualmente ou aliciado? Veja, são várias perguntas num lugar só. Então vamos separar. A primeira coisa é o seguinte: você está atendendo a criança. A criança fala que sofre demais, que está sofrendo muita pressão, que os pais estão cobrando demais, que não são carinhosos. Ok, até aí é uma coisa. E isso primeiro, você atende essa criança e se você tiver possibilidade, abertura, conversar com os pais de forma didática, de forma clara, ótimo, maravilhoso, tá certo? Isso é uma coisa.
Você vai avaliar ou não a possibilidade de conversar, de ajudar aquela criança. Eu sugiro que você converse com a criança e pergunte: olha, você gostaria que eu procurasse bater um papo com seu pai, com a sua mãe? Peça permissão ao seu pequeno cliente. Por quê? Porque ele é alguém que merece sua atenção e seu respeito, e ele confia em você. Então não quebre o vínculo com essa criança. Converse com ela e pergunte: ó, você está dizendo tudo isso. Você acha que seria legal bater um papo, conversar com seu pai, com sua mãe e tal? A criança pode se assustar, porque conhece os pais, ou pode dizer: eu adoraria. Isso é uma outra coisa, certo? Então, esse é um ponto que você analisa a possibilidade ou não conversando com a criança. Outra coisa é quando você sabe que uma criança está na sua frente e ela está sendo abusada sexualmente. Gente, a criança é indefesa, ela precisa de proteção. Se você não toma uma atitude para proteger aquela criança, você está sendo conivente com o crime. Percebe a diferença? Então, neste caso, sim, você precisa alertar o pai que não sabe disso, ou a mãe que não está sabendo disso. Agora, é óbvio que você não vai chegar para o pai abusador ou para a mãe abusadora e falar que o filho disse isso, porque aí vai ser um inferno na vida dele, na vida dessa criança. Mas, se você tem essa possibilidade, você alerta. Se é o pai que traz e a criança diz que o pai abusou dela, então você precisa dar um jeito, dizer: olha, eu preciso ter uma conversa com a mãe. Eu preciso trazer a mãe aqui para entender um pouco mais ela. E aí você conversa e abre o jogo. Agora, é claro, você precisa se preparar, porque isso vai ter uma reação desse pai ou desse abusador. Isso existe. Mas nada que uma ação judicial, que o que é justo, que a polícia, enfim, tá certo? Possa agir. Mas, gente, a gente precisa agir com muito critério, com muita tranquilidade. Então, neste caso, é preciso tomar a ação que for necessário. Tá? Professor, mas olha, ó, tanto o pai é abusador quanto a mãe é abusadora. Essa criança precisa de socorro. Eu posso fazer uma queixa no DPCA? Pode. Pode e deve fazer uma queixa na gerência, na delegacia de proteção à criança e adolescente. Porque nós precisamos proteger essas crianças. Não é fácil, é um processo difícil, é uma situação difícil, mas, sinceramente, são poucas situações em que o terapeuta ele é forçado a sair do seu lugar de simplesmente ajudar sem intervir. É quando a pessoa confidencia a você que vai se matar e você realmente não tem tempo hábil de ajudar aquela pessoa. Então você não pode compartilhar, não pode ficar com a responsabilidade sozinho, você tem que compartilhá-la. Você tem que chamar um parente, tem que chamar alguém para dizer: olha, existe esse risco aqui, essa pessoa me confidenciou que ele pretende suicidar-se, tá? Então você não pode ficar sozinho com essa responsabilidade. E quando você vê uma criança em perigo sexual, sofrendo abuso, sofrendo esse tipo de coisa. Tá certo, gente? Fora essas situações, provavelmente não existirão outras, tá? Ou eventualmente uma ou outra situação muito específica em que você precisará sair do seu lugar de terapeuta para agir. Mas nessas duas situações você precisa agir, ok? Percebo que podemos colocar uma música calma de fundo para ajudar o cliente a se concentrar melhor a fazer o filme. O que você acha? Eu já respondi essa pergunta várias vezes. O que eu acho é isso. Uma péssima ideia. Uma terrível ideia. Pense numa ideiazinha ruim. Professor, por que tão ruim assim? É simples. Primeira coisa. Se você está num ambiente físico, está atendendo no consultório físico, que é o que eu normalmente não recomendo. Professor, por que você recomenda tanto fazer atendimento online? Por questões óbvias. Primeiro, você não vai precisar de investimento praticamente nenhum para abrir seu consultório, porque atendimento online, basta seu celular, hoje praticamente todo mundo tem um celular, um quarto, um lugar que você fica à vontade e você uma conexão com a internet. Segundo, além de você não ter custos, você pode atender em qualquer lugar do mundo. E, gente, a liberdade é algo fantástico. Imagina você simplesmente chegar e ir para um hotel, vou ficar no hotel. Ok, vou conhecer novos lugares. Mas tal dia, durante essas horas, eu vou atender do quarto do hotel. É fantástico. Se você tem o seu consultório online, você vai com o seu consultório para onde você quiser. Tá certo? Ok.
Mas digamos que seja um ambiente físico. A pessoa resolve colocar uma música para ficar ainda mais relaxante. Primeiro, nós não precisamos que o cliente da TRG esteja num nível grande de relaxamento. Não precisamos, tá certo? Segunda coisa, o que é relaxante para você? Ah, eu vou botar uma música muito calmante, muito tranquila. Veja, se for uma pessoa como eu, por exemplo, vai ficar incomodada. Por quê? Porque eu não gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês já viram que eu não tenho essa capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou num lugar para fazer uma coisa, tentando me concentrar e ter uma música, eu vou me distrair. Pessoas que têm TDAH vão se distrair muito com qualquer música muito calma. Então, você, em vez de criar um ambiente de relaxamento, você cria um ambiente de problema para a pessoa. Além disso, tem o que eu já contei na formação, em que, ao colocar uma música, numa determinada situação, a música que foi colocada foi a música da Enya, que é uma cantora celta, muito bom, maravilhoso, eu adoro as músicas dela. Só tem um detalhe. Essa música relaxante foi colocada no consultório, uma pessoa que chegou lá no consultório e estava sendo atendida foi estuprada, foi violentada, e no fundo tinha uma música de Enya. Essa pessoa levantou do consultório enlouquecida, desesperada, foi embora. A pessoa ativou um gatilho desnecessariamente. Isso na parte física. Agora, digamos que você está no ambiente online. Aí você vai colocar uma música de fundo. A pessoa está do outro lado. Na conexão com a internet, aí é mais um barulho. Nem todo celular reproduz com fidelidade o som que tem ali. O que vai acontecer é que você pode estar escutando aqui no seu ambiente um som maravilhoso, estéreo, dobro estéreo, fantástico. Mas a pessoa, de acordo com a conexão do seu celular, da internet, e também com o tipo de reprodução do seu celular, da internet, e do tipo de reprodução do som lá da outra pessoa, vai estar escutando um barulho terrível, desarmônico. Aí eu pergunto, para que isso? Para que você criar mais um ambiente de variável para você ficar regulando o som, para você mudar, a música acabou, para ver o volume? Não tem necessidade. Quer fazer, faça, por conta e risco. Mas, sinceramente, eu acho uma péssima ideia. Já usei, já tentei e na prática não funciona. Até porque não tem nenhuma utilidade para a gente. Absolutamente nenhuma utilidade. Tá certo? Então, essa é a minha resposta. Uma pergunta muito legal também. Cliente recebeu alta, mas surgiu algo depois. Como proceder? Também já está respondido isso nas aulas, tá certo, gente? Mas, vamos lá. A pessoa colocou: eu tenho um cliente que fizemos todo o protocolo, zerou e recebeu alta. Perfeito. 4 meses depois, ele mantém contato, informando que teve uma crise de ansiedade. Ao retornar às sessões, deve-se tratar pontualmente o que fez ele ter a crise, ou tenho que fazer todo o protocolo desde o cronológico até o final. Gente, a gente precisa entender como é que a TRG funciona. Ora, eu já fiz todo o protocolo com a pessoa e tudo mais. A pessoa apareceu com um problema. Eu vou fazer tudo de novo? Ah, vou fazer somente aquela parte pontual. E, sinceramente, eu acho uma oportunidade maravilhosa que a pessoa perdeu de fazer todo o protocolo de novo. Professor, mas por que fazer o protocolo todo de novo? A gente já fez uma vez? Já fez. Mas você precisa se lembrar como funciona o psiquismo e cada pessoa é diferente. Então, veja só. Você faz o reprocessamento, todo o protocolo. E aí, a pessoa vai para a vida. Fantástico. Nesse período, pode ser que o inconsciente dela tenha tido o tempo dela, porque cada pessoa tem um tempo, de amadurecer uma série de situações, ela vivenciou outras situações e de repente disparou um gatilho de uma coisa que não veio em nenhum reprocessamento. Por quê? Porque o inconsciente dela disse: você não está preparado para isso ainda. E aí, quando a pessoa volta, se você trabalhar só pontualmente, por que você fazer isso? Por que a pressa? Por que fazer e só resolver aquilo? Simples. Vai lá e aplica todo o protocolo de novo. Mas, professor, se eu já fiz, provavelmente não vai ter nada. Se não vai ter nada, você vai fazer isso em uma, no máximo 2 sessões. Qual o prejuízo? Nenhum. Agora, e se você descobre um ponto lá na infância, em algum momento da vida, que o inconsciente não tinha liberado ainda?
você ajudou aquela pessoa ainda mais. É como a gente diz, não há recaída com a TRG. O que existe é que há graus cada vez mais profundos que são liberados pelo inconsciente. É uma camada de uma cebola que é retirado. Cada vez que você tira a camada, a cebola vai ficando mais bonita, mais brilhosa. Mas pode ser que tenha uma camada lá dentro que o inconsciente fala, não, agora não, depois. E pode ter certeza que o inconsciente vai trazer. Às vezes passa um ano, passa dois, aí a pessoa tem um gatilho e fala, ó, eu preciso resolver um negócio. E em vez de você ir lá trabalhar pontualmente, não faça isso. Trabalhe todo o protocolo de novo. A pessoa está familiarizada, você vai fazer uma auditoria em tudo que tem e você vai ter a oportunidade maravilhosa de encontrar ainda mais coisas, se é que há e se é que o inconsciente liberou essas coisas. Percebe? Então, sempre haja de acordo com o protocolo. Não há por que ter pressa, entendeu? Essa também é um assunto muito legal. O cliente não quer receber alta. Eu tenho um cliente que percebo que já podemos dar alta, porém toda sessão apresenta algo novo. Minha sensação é que está apresentando problemas que não existem para que possa continuar a terapia. Pois quando falo em alta, ela diz que não está pronta. O que pode estar acontecendo, gente? Sérias coisas, várias coisas. E aí eu vou abordar sobre vários ângulos, ok? Primeira coisa, pode estar havendo um fenômeno que nós chamamos de transferência. O que é transferência? É quando há uma transferência de afetos do cliente para o terapeuta. Quem já estudou psicanálise sabe que Freud baseou sua terapia nesse tipo de situação. Ele queria que o cliente tivesse uma transferência com ele. E ele, em alguns textos, ele fala até de uma paixão pelo terapeuta, tá certo? Mas eu prefiro dizer que há muitas vezes uma projeção da pessoa na figura do terapeuta. O que é isso? Imagina, gente, uma pessoa que, por exemplo, passou a vida inteira sem afeto, sem amparo, sem amor, sem cuidado, sem ninguém que desse atenção, se sentindo rejeitada. De repente, ela vai para o terapeuta da TRG, ou qualquer outro terapeuta, e a pessoa começa a cuidar dela, começa a estar ali no horário certo, só olha para ela, conversa com ela, presta atenção nela, dá toda a atenção a ela. Isso mexe emocionalmente com muita gente. No caso da TRG, muito menos, por quê? Porque você não vai passar um ano, 2 anos normalmente com a pessoa. Você normalmente passa algumas sessões. Quando a pessoa passa muitos anos com um terapeuta, ou muitos meses, esse vínculo pode ficar ainda mais forte, essa projeção fica ainda mais forte. Ela começa a projetar na figura do terapeuta o pai que nunca amou, que não deu amor a ela, a mãe que nunca cuidou, enfim, existe uma série de projeções. No caso da TRG, quando a pessoa chega, você começa a ajudar ela a resolver problemas. Então, ela chega com a falta de amor do pai, mas em poucas sessões ela começa a resolver. Então, não é muito comum essa transferência e essa projeção, tá, dos nossos clientes. Mas ocorre? Ocorre. Então, isso é uma coisa. A pessoa muitas vezes confunde por achar que você está ali dando atenção, ela não percebe que é um horário combinado, que ela está pagando por aquilo, você está prestando um serviço. Na cabeça dela, ela confunde. E muitas vezes se apaixona pelo terapeuta. De novo, na figura do terapeuta da TRG, isso ocorre muito menos, tá? Ocorre muito, muito frequente com outras linhas terapêuticas, principalmente linhas terapêuticas muito demoradas, porque há muito contato e há muita chance dessa transferência se consolidar. E, inclusive, como eu falei, Freud buscava exatamente isso. Ele buscava justamente, muitas vezes, que o paciente se apaixonasse e houvesse uma contra-transferência, até que meio que uma paixão, entre aspas, não é esse não é o termo mais adequado, mas é só para que você entenda, do terapeuta pela pessoa, pelo cliente, entendeu? Ele trabalhava, tanto é que ele cunhou o termo transferência e contra-transferência. Bem, isso é uma coisa. A segunda coisa, a outra coisa é a insegurança. Veja, essa pessoa pode ser, entre outros casos, pode ser que ela chegou até você por insegurança, por medo de viver.
Ela encontra em você uma pessoa que explica o que ela sente, que ajuda a resolver os problemas de forma efetiva, prática, objetiva. Ela sente em você um porto seguro. Então, automaticamente, ela fica com medo de ir lá para a rua sozinha, de ir para a vida sozinha. E essa insegurança faz com que ela procure se agarrar à terapia. É natural, gente. E aí é que está. Se você vê uma pessoa que está com essa insegurança, que está com esse problema, não quer abandonar a terapia, não quer encerrar a terapia por insegurança, tá óbvio que isso é um ponto a ser trabalhado. Que você precisa abordar essa questão com o cliente e trabalhar essa insegurança que ela tem de encerrar o trabalho, de seguir a vida sozinha, entende? Essa é uma chance de ouro de você ajudar essa pessoa. Gente, perceba uma coisa: o terapeuta precisa estar atento para cada vez que ele vê um problema, ele prestar atenção que é o papel dele ajudar a solucionar. A pessoa está com medo disso, é o medo que vai ser trabalhado. A pessoa está insegura em encerrar o tratamento, é a insegurança que precisa ser trabalhada. A pessoa já te dá as ferramentas, cabe a você resolvê-las, entendeu? Ou ajudá-las a resolver. Faz sentido, gente, para você? É isso. Ah, tem uma pergunta nesse termo aqui, vou responder aqui. Ah, a Ruth Berg perguntou: Jair, tem desmame do terapeuta? Do tipo de uma vez por semana, começar a ter de 15 em 15 dias, até diminuir até dar alta? Tem todo tipo de situação, porque nada é engessado. Ora, eu tive clientes que terminou o processo e ela quis continuar fazendo sessões comigo. Mas neste caso, estava muito claro para mim e muito claro para ela que havia terminado o trabalho e ela gostava de vir porque gostava de conversar comigo, porque gostava de trocar ideias, de entender as coisas. Isso eu tive durante muito tempo. Tinha outros clientes que de vez em quando voltava para levantar questões, para tratar coisas pontuais. Também tive isso. Tive clientes que ficaram dependentes de mim emocionalmente, a ponto de eu chegar para eles e falar: olha, você está dependente emocionalmente de mim. Você está projetando em mim uma segurança que não é o meu papel. Vamos trabalhar isso. Então, eu tive cliente, inclusive tive um cliente que ficou muito chateada porque começaram a dizer para ela que ela estava muito dependente de mim. E ela fazia 4 sessões por semana comigo. Ok, trabalhamos muita coisa, isso foi necessário. Mas chegou um momento que ela chegou e falou, me perguntar, você acha que é verdade? Eu falei, sim, você está dependente emocionalmente de mim. Tanto é que a próxima fase do nosso trabalho é justamente trabalhar esse seu problema. E aí ela ficou tão chateada que ela começou a acabar as sessões rapidamente. Tá tudo bem, não tem nenhum problema, mas eu não podia omitir a situação. Então, existem várias situações. Todo acordo você deve fazer com o seu cliente, mas de forma muito clara, de forma muito tranquila. Lembrando que cada oportunidade que ela te apresentar de medo e insegurança é uma oportunidade que você tem que trabalhar com ela. Tá certo, Ruth? Bem, vamos lá para a próxima. As pessoas só precisam saber o quanto você consegue ajudá-las. Imagina, eu lembro de uma história de um restaurante que tinha uma comida maravilhosa, fantástica. Só que ninguém sabia. Ninguém conhecia o restaurante. Eles tentavam, botava placa, não sei o quê, mas ninguém sabia. Era mais um restaurante, num lugarzinho escondido e tal. Até que uma pessoa teve uma ideia genial. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de fazer com que as pessoas saibam. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma degustação. A pessoa vai lá e vai degustar 5 tipos de pratos, assim, em pequenas porções, tudo mais. E com essa ação simples, as pessoas começaram a entender, a conhecer, e o restaurante começou a lotar. Essa técnica foi muito utilizada alguns anos atrás, quando teve no Brasil uma febre de cupons. Na época era o Groupon, tinha várias outras empresas, que era o seguinte: você comprava um cupom que te dava direito a adquirir um produto ou um serviço por um valor muito pequeno, muito pequeno. Era uma oferta limitada, mas digamos, eu lembro muito de revelação de máquina, revelação de filme, né, de foto. Eu lembro disso, você pode revelar 1000 fotos por um valor assim, irrisório, era o valor de uma pizza. E aí muita gente fez isso. Mas o que acontecia?
A pessoa provava daquele serviço, conhecia aquela empresa. E a partir daí ela começava a adquirir o serviço daquela empresa. Muita pizzaria fez isso. Oferecia pizza a R$ 5, a R$ 2. Pizza X a R$ 2. Com aquele cupom. A pessoa adquiriu o cupom, ia lá, comprava lá, aí ela oferecia outras coisas, outros serviços, outros produtos. E muita empresa conseguiu vender esses produtos assim. A minha lógica não é diferente. As pessoas só precisam saber o quanto você é bom, o quanto você tem material e tecnologia para ajudá-la. Então, minha sugestão é: atenda o máximo de graça possível. Mas, cada pessoa que você atender de graça, você fala: fulano, estou te atendendo de graça. Agora, se você for me indicar para alguém, o valor é X. E você determina um valor que seja confortável para você no começo. Daqui a pouco você já não está mais atendendo de graça. Está atendendo por R$ 50, por 60, por 70, por 20 euros. Até o momento em que você vai aumentando os seus valores. Porque as pessoas vão indicando e você fala: ó, a partir de agora minha sessão é tanto. A partir de agora minha sessão é tanto. Vai chegar um momento que você vai estar com o consultório lotado e você vai encontrar o valor que você se sente muito confortável de trabalhar. Ok, gente? Então é isso. Cada um no seu ritmo. Se você leva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não importa. Siga o seu ritmo e a sua história. Eu acho que era isso que agora eu estava querendo que eu falasse. Professor, tem uma pergunta importante. O terapeuta TRG dá atestado médico para quem vai para a sessão em horário de trabalho? Não. Terapeuta nenhum dá atestado de nada, ok? Sem exceção. O máximo que você pode dar é uma declaração. Eu declaro que fulano de tal, no período de tanto a tanto, estava em sessão no meu consultório, ou estava em sessão comigo. É uma declaração. Qual o valor que isso tem? Zero. Zero. Não tem nenhum valor para justiça, para nada. Muita gente pede para justificar no trabalho, para dizer para o chefe: ó, chefe, realmente eu fui lá, tá aqui e tal. Só isso. Mas, legalmente, não tem valor. Se o chefe não quiser aceitar, ele não aceita, ok? Nós, terapeutas, não temos autorização para darmos atestado de nada. Só quem pode dar atestado é um psicólogo ou um psiquiatra, ok? Nós não temos isso. Não é nosso escopo de trabalho. Queria muito que você explicasse mais a respeito do lado direito. Refletir problemas relacionados com o masculino. E o lado esquerdo, refletir problemas relacionados ao feminino. Sou novata. Entendi, Valéria. Valéria, olha só. Eu tenho uma aula muito legal que está na formação de leitura corporal, tá? A gente fala sobre isso, sobre leitura corporal. E lá nós temos slides que detalham isso. Então, não se preocupa que você vai ter toda a informação que você precisa lá. Combinado? Então, pode ficar tranquila. Eu só vou te falar uma coisa que é uma dúvida recorrente, já esclareci em outras mentorias, está disponível nas mentorias passadas, já faz uns 2 meses que eu esclareci. Muita gente chegava e falava: professor, você fala que quem tem problema do lado direito do corpo é porque tem algum problema com o homem. E quem tem problema do lado esquerdo é porque tem algum problema com mulher. Mas a medicina tradicional chinesa fala que o lado esquerdo é o masculino e o lado direito é o feminino. E é a mesma coisa. Por quê? Porque se o meu lado direito tem problemas com o homem, esse é o meu lado feminino. E se o meu lado masculino tem problema com mulher, esse é o meu lado masculino. É o yin e o yang, são os complementos. Somente isso, mas está tudo explicado lá na formação de leitura corporal. Então, pode ficar tranquila que você tem essa informação, tá bom, querida? Podemos dizer que somos terapeutas emocionais? Pode, com certeza. Somos terapeutas emocionais. É o como nos apresentamos. Olha, eu me apresento como terapeuta, tá? A pessoa fala: mas é terapeuta holístico. Ok, holístico significa integrado, integral. Sim, ok. Terapeuta alternativo? Também. Mas como é que você prefere ser chamado? Terapeuta da TRG. Terapeuta especializado em terapia de reprocessamento generativo. Sabe por que eu gosto? Porque quando alguém te pergunta: você é terapeuta? Sou. Terapeuta de quê? Eu falo: ó, terapeuta especializado em terapia de reprocessamento generativo. A próxima coisa que acontece é a pessoa perguntar: mas o que significa isso? E aí eu vou explicar o que é TRG.
Entendeu? Então, esse é o que eu sempre gosto. Mas se você quiser falar, eu sou terapeuta emocional, pode, naturalmente. Sou terapeuta holístico? Pode, naturalmente. Você é um terapeuta holístico, porque você trabalha com um todo, com um integrado. Eu sou terapeuta alternativo? Sim, porque é alternativo à medicina tradicional. Pode também dizer, tá certo, gente? Você só não é terapeuta ocupacional, porque tem muita gente que diz, eu sou terapeuta ocupacional. Você não fez curso de terapeuta ocupacional. Formação de terapeuta ocupacional é outra história, não tem nada a ver com a gente, tá? Mas terapeuta emocional ou qualquer outro, você pode dizer que sim. Professor, conseguimos tratar alguém com esquizofrenia? Jonatas, eu abordo essa questão na aula específica sobre o tema esquizofrenia. Como eu sempre digo, nós atendemos e tratamos pessoas com problemas emocionais. A esquizofrenia, ela tem uma base neurológica, portanto, uma base física. Dessa forma, a gente não atende. Tá, se você perguntar, professor, tem algum caso de pessoa que foi atendida com a TRG com esquizofrenia? Tem sim. Agora, depende se a pessoa teve um diagnóstico correto, porque muitas vezes a pessoa não é esquizofrênica e foi diagnosticado de forma como se fosse esquizofrênico. Muitas vezes o que a pessoa tem é mediunidade, ou dom de carismas, ou enfim, ou sincronicidade, ou paranormalidade. Mal trabalhada, e aí a pessoa tem uma série de problemas e ela é diagnosticado como esquizofrênico. Então, é um falso positivo, tá? Então, o que acontece é que quando a pessoa é atendida, todos os problemas dela têm como base o emocional. Aí tem resultados fantásticos. Mas esquizofrenia realmente diagnosticada através de exames em que a pessoa tem problemas no chassi neurológico, não, porque é algo físico e como nós falamos desde o começo, a TRG não tem ação sobre o físico. A TRG tem ação sobre o emocional, que muitas vezes reage sobre o físico, mas o nosso trabalho não é o físico especificamente, ok? O atendimento a menores de idade não precisa ser acompanhado de adulto nas sessões? Não, não precisa ser acompanhado por adulto nas sessões. Nem deve. Vírgula. Como assim, vírgula? É simples. Se você vai atender uma criança abaixo de 10 anos de idade, tá certo? Então, primeiro, o ideal é que se você estiver fazendo atendimento online, tá? O pai ou a mãe, um adulto, tem que estar sabendo que você está fazendo esse atendimento. A segunda coisa, se ela está online, é mais tranquilo, enfim, só preciso que alguém saiba, porque não tem nenhum risco de ninguém te acusar de nada. Agora, no atendimento presencial, tá? Abaixo de 10 anos, é imprescindível que tenha uma pessoa ali. Claro, a pessoa não vai ficar, uma criança tem 10 anos, tem 8 anos, não quer ficar falando na frente dos pais. Ok, o papai fica na sala ao lado, a mamãe fica na sala ao lado. A porta não deve estar trancada, jamais. Deve estar fechada, encostada. A mamãe e o papai não vão invadir o espaço do cliente, tá certo? Mas o pai e a mãe sabem que a qualquer momento pode abrir a porta. Ok. Agora, se a criança tem de 6 anos para baixo, principalmente, aí, gente, eu sugiro que tem que estar o pai dentro da sala ou a mãe dentro da sala, tá? Por quê? Porque é muito criancinha. Toda criança que eu atendi de 6 anos para baixo, 7 anos para baixo, sempre tinha ou o pai na sala ou o pai ali, eu deixava a porta encostada, avisava para o pai para ele entrar qualquer hora que ele quisesse e tudo mais. É preciso essa segurança para os pais, tá certo? E abaixo de 7 anos, principalmente, quanto mais jovem, mais eu fazia questão que ficasse com a mamãe, até para você trabalhar. A menina mais jovem que eu atendi tem em torno de 3 anos, já falei isso várias vezes. E eu atendi ela com ela no colo da mamãe, tá? Tem outro que eu atendi no colo da vovó. Por quê? Para que ela se sinta à vontade e você possa trabalhar. Não pode, em hipótese nenhuma, você ficar dentro de uma sala trancada com uma criança abaixo de 7, 8 anos, de jeito nenhum, abaixo de 10 anos, de jeito nenhum, tá? De 10 para baixo, de jeito nenhum. É preciso que tenha a presença de um adulto, até porque esse adulto vai levar essa criança para a sessão e tem que ter uma porta. É por isso que eu digo, consultório não é só você ter a sala. O consultório tem que ter uma sala de espera privativa. Então você precisa investir nisso, tá certo? Por quê? Porque é preciso que dê segurança para o pai e não haja nenhuma possibilidade de você ser acusado de qualquer coisa que você não tenha como se defender. Então, gente, sejamos muito prudentes com isso. Sônia Souza, o cliente pode fazer reprocessamento falando? Pode sim, a gente tem aula sobre isso, Sônia, explicando situações como essa, tá? As pessoas orais
tem uma necessidade muitas vezes de falar e de acordo com cada caso, você pode adotar posturas diferentes, mas não se preocupa que nas aulas a gente explica essas situações, tá bom? Mas pode sim. Professor, fazer o reprocessamento com as palmas das mãos para cima tem algum problema? De jeito nenhum. Ou só devemos utilizar no mecanismo de segurança mesmo? Não, é indiferente. Na verdade, ao você fazer assim, a pessoa automaticamente já está se acalmando. Então, não tem nenhum problema. Se você vê que a pessoa está um pouco mais agitada, você já pode pedir para ela fazer isso. Já ajuda. Não tem nada de errado, pelo contrário, até colabora. Mal não faz. Josiane Alves. Professor, como atender uma cliente diagnosticada com borderline? Faço o protocolo normal ou preciso de uma técnica mais específica? Minha sugestão, vá fazer a formação avançada, tá certo? Na formação avançada, a gente fala sobre transtorno borderline, com exemplos, com didática, com tudo, tá bom? Então, este é um caso específico que um master terapeuta vai ter muita tranquilidade em atender. É um caso delicado, é difícil, por isso está no módulo de master terapeuta, tá certo? E você vai se beneficiar demais. Tá bom, Josiane? Então, pode ter certeza que lá você tem a informação que você precisa. Thelminha Lira. Professor Jair, como saber mensurar a quantidade necessária de consultas que ele precisará caso o cliente nos pergunte? Porque desconhecemos a priori a sua situação. Como responder isso? Pela lógica simples, você não responde essa pergunta. Quantas sessões você acha que eu vou precisar? Você fala, não tenho a menor ideia. Não tenho bola de cristal, não sou adivinha. Gente, não se meta em imprensado, não se meta em lugar que não cabe você. Aprenda a sair de perguntas que levam você para determinados lugares que não tem sentido você estar. Se uma pessoa chega e perguntam muito, eu sei disso. Ah, quantas sessões você acha que é preciso? Olha, seja muito assertivo com a pessoa, muito assertiva com a pessoa. Fala, olha, eu não tenho a menor ideia. Não tenho. Porque cada ser humano é um ser único. Cada pessoa reage de uma maneira. Eu posso dizer a você pela média do passado. Era exatamente essa a resposta que eu dava. Eu dizia, olha, pela média dos meus atendimentos, ou seja, que eu já fiz, entre 8 e 14 sessões, entre 10 e 20 sessões, normalmente é o que eu atendi. Só tem um detalhe. Teve gente que nós fizemos o tratamento todo em 4 sessões. Mas teve gente que eu fiz o tratamento todo em 40 sessões. Eu não sei se você está na média de 10 a 20, não sei se você está entre os 4, entre aquele que usa só 4 sessões, ou entre aqueles que vão precisar de 40. Não tem porquê. Então, você nunca vai saber, você não tem como saber, você não deve saber, e esse não é um problema que você deve levar para você. Pelo contrário, você sempre tem que dizer, olha, sabe de uma coisa? Diferente de qualquer outra terapia, a TRG é focada em resultados. Significa que cada sessão que você fizer, a gente vai trabalhar um bloco de situações. É bloco por bloco, método por método, protocolo por protocolo, tá certo? O mais rápido que for possível, sem pressa, porque o meu objetivo é fazer o trabalho mais bem feito possível. Agora, eu não tenho pressa para terminar. Ah, mas eu queria que fosse uma coisa rápida. Bem, se você aceitar isso, você não está sendo profissional. Por quê? Porque se a pessoa está querendo resolver problemas da vida dela toda, assim, o compromisso que ela tem com o problema é muito pouco, ou o grau de consciência dela com o problema dela é muito pouco. Ela está colocando a responsabilidade da vida dela nas suas mãos. Ela quer que você resolva assim. E quando chegava uma pessoa assim, ah, mas você não consegue resolver em poucas sessões, não, em menos tempo? Eu falava, olha, na verdade, eu vou te ajudar a você resolver os problemas. Então, não sou eu que vou responder essa questão. Se você vai fazer em 2 sessões, 4, 10, 20, não é comigo. Na verdade, eu não tenho a menor pressa para que você termine. Mas também não vou deixar que você gaste uma sessão a mais, além do que é necessário. Eu vou fazer tudo para que você tenha o melhor tratamento possível, no menor tempo possível. Mas eu jamais vou ter pressa para concluir o seu tratamento. Porque eu tenho respeito a você. Eu preciso que você resolva os seus problemas. Uma sessão a mais, a 10, 15 ou 20, não me importa. Esse não é o meu foco. O meu foco é ajudar você a nunca mais sofrer com os problemas que você tem. Agora, se você quiser uma terapia rápida, honestamente, não é comigo.
O meu foco não é pressa, não é quantidade de sessões. O meu foco é resolver o problema. Ponto. Normalmente, quando eu respondia isso, a pessoa, além de sentir muita firmeza, ela parava de fazer essa pergunta, que no fundo é uma pergunta sem nexo, é uma pergunta que não tem base. Outra coisa, quando ela começa a fazer as sessões, ela esquece essa questão. Ela esquece completamente. Por que que ela esquece? Porque ela começa a resolver coisas e aí ela começa a ficar interessada em resolver o máximo de coisas possível, entende? E aí ela esquece a questão do tempo, porque ela entende que ela está resolvendo coisas. Aí tem gente que muitas vezes quer ficar até sessão além do tempo, e aí a gente não permite, ok? É por isso também, Thelminha, que eu nunca fui a favor, não critico quem faz, fique à vontade, mas eu nunca fui a favor de fazer pacote de sessões. A pessoa dizer, 10 sessões de valor X. Eu nunca quis. Por quê? Porque se a pessoa só usar 6 sessões, eu tinha que devolver o dinheiro. E muitas vezes a pessoa pagava no cartão de crédito, eu tinha que pagar do meu bolso de volta, na confusão. Nunca gostei disso. Outra coisa, a pessoa queria um pacote de 10 sessões, mas eu precisava de 20. Aí a pessoa dizia, mas eu já paguei um pacote de 10. Era uma situação que eu nunca gostei de lidar. E não o que é que eu fazia? Ora, você me paga por sessão. Acabou-se. A gente vai vendo os resultados e você vê. Se você gostar do meu trabalho, você continua. Se você não gostar, está tudo bem. Você não investiu valores altos. Normalmente a pessoa acabava fazendo 2, 3 sessões por semana comigo. Entende? É isso. Meu desejo é dar treinamento da TRG para pessoas e empresas. Mas para isso, tenho que ter o curso de massoterapeuta? Tem. Tem sim. Eu não acredito em vidas passadas, embora respeite. Ser impedimento? Veja, não sei o que isso tem a ver com a TRG, tá certo? Não tem nada a ver com isso. Primeiro, talvez você esteja perguntando por quê. Quando eu fui fazer o curso de especialista em TRG, eu fiz um questionário amplo, fiz uma série de barreiras para dizer, gente, eu vou abordar questões de cunho espiritual. A minha ideia era falar de forma muito ampla, mas eu encontrei tanto preconceito dos meus alunos, que eu botei um pé atrás e falei, gente, veja, eu programei isso aqui para que a gente falasse livremente sobre questões espirituais. Mas muita gente, mesmo tendo respondido o questionário, que foi assistir a aula sabendo que eu ia abordar questões de cunho espiritual, independente de religião, começaram a me agredir nas aulas, inclusive, dizendo que era um absurdo o que eu estava falando e tal. Eu falei, gente, eu fiz um questionário e eu avisei para você que eu ia falar de questões de cunho espiritual. Você está misturando o espiritual com o religioso. E é complicado, não é desse caminho. Mas, enfim, eu tive que devolver dinheiro de aluno. Foi uma situação que eu não gostei de lidar com ela, foi muito desagradável. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente parei de abordar as questões espirituais. Por quê? Existe? Existe. Muitas vezes ocorre, e aconteceu comigo muitas vezes, de uma pessoa ter uma incorporação na sala do atendimento. Mas isso é possível? É. Tanto é que a psiquiatria entende isso e está catalogado lá no CID como incorporação, um processo natural. A ignorância de algumas pessoas não permite enxergar isso, mas a psiquiatria já entende transes e possessões de forma muito natural. Então, eu queria dar aos meus alunos esse conhecimento, mas eu fui barrado pelo preconceito, principalmente das pessoas que estão vinculadas a religiões. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente formatei o massoterapeuta de forma que não temos nenhum comentário sobre nenhuma outras coisas, principalmente sobre vidas passadas, que não é o caso, nem cunho espiritual, que as pessoas confundem com religioso. Agora, isso fez com que eu ficasse em débito com aquelas pessoas que eu havia prometido que iria abordar a questões e aspectos espirituais. Uma pessoa, então, me deu a sugestão, a Rúbia, me deu a sugestão de falar, por que você não faz, ou até eu discutindo com ela, eu acabei tendo essa ideia, não sei, acho que foi ela, de dar uma aula especificamente sobre esse tema, e somente para as pessoas que havia prometido. Eu pensei nisso, não consegui desenvolver por causa de tempo, mas vou fazer para aquelas pessoas, eu vou dar uma aula especificamente sobre isso. Ou talvez até criar a possibilidade de ter um módulo especificamente abordando como a TRG aborda questões, manifestações espirituais em consultório. Acho que seria legal, tá certo? Mas esse curso, se eu vier a fazer,
ele jamais será pré-requisito para o treinamento, para nenhuma outra coisa. Será um curso, digamos, à parte, quem quiser fazer, digamos que fosse um curso eletivo, tá certo? Totalmente fora da grade. Agora, para quem quer ser treinador, essa pessoa irá precisar fazer todos os cursos que estão na grade, digamos assim. E quais são os cursos da grade? São os cursos da formação do terapeuta, de leitura corporal e os cursos do Master Terapeuta, tá? Provavelmente deve ter mais um ou outro curso adiante que a gente está preparando, mas eu quero que se a pessoa vai fazer ser treinador, eu preciso que ela esteja preparada para responder o máximo de perguntas possível. Então, ele precisa fazer todas as formações, tá certo? Eu só vou querer dar treinamento para essa pessoa ser um treinador se eu confiar no conhecimento dela de que ela está preparada para qualquer situação. Por isso, vai ser pré-requisito a pessoa se candidatar ao curso, que vai ser uma formação, gente. Vai ser uma formação específica de treinador quem tiver todos os cursos da grade principal. Ok, Emerson? Respondi, né? As pessoas estão tendo problemas em preencher a anamnese, tem problema em atender sem. De novo, é uma leitura que cada pessoa faz. Quando a gente tem um problema com alguma coisa, os nossos clientes vão repetir aquele problema, tá certo? Tem algum problema em atender sem anamnese? Nenhum problema, ok? É uma opção sua. Mas por que isso está ocorrendo? Bem, é simples, é a nossa postura. Quando a gente, de alguma forma, não encontra tanto valor naquela ferramenta, os nossos clientes, de forma quase que mágica, mas isso é a lógica do inconsciente, na verdade, vai acabar tendo o mesmo tipo de dificuldade. Mas está tudo bem. Você pode atender sem ele. Eu, particularmente, tinha uma maneira muito boa de convencer as pessoas a fazerem, de preencher a anamnese. Por quê? Porque a anamnese é muito boa, te dá muito material. Você tem a vida da pessoa ali, entende? E, além disso, a pessoa, quando responde a anamnese, ela já começa a abrir o inconsciente para muita coisa. Então, eu só vejo ganhos com a anamnese. Quando alguém chegava e dizia, mas tem que preencher tudo isso, eu falava, não, não precisa, não é obrigatório. A gente pode marcar a sessão sem isso. O objetivo dela é fazer apenas que você economize mais dinheiro. É quando você fala dinheiro, as pessoas prestam atenção. Porque eu dizia, olha, com a anamnese, a gente vai economizar pelo menos umas 2 ou 3 sessões aí, que eu não vou precisar de fazer tantas perguntas. Já está tudo ali, então seu tratamento acaba sendo mais barato. Não sei quantas sessões vai precisar, mas pelo menos umas 2 a 3 a menos é o que vai acontecer. Gente, era mágico. A quantidade de pessoas que começavam a responder a anamnese era fantástico. Às vezes a pessoa só precisa de um estímulo. Mas tinha gente que não conseguia tempo, não dava para responder, e eu dizia claramente, não se preocupa, a gente resolve na sessão. Ok, gente? Mas eu, sinceramente, sempre utilizei. Além disso, tem outra coisa. Com a anamnese, eu tinha documentado ali todos os atendimentos dos meus clientes. Então, eu tinha tudo catalogado, estava tudo lá guardado na parte específica. Então, quando eu precisava lembrar de alguma coisa, quando eu ia atender aquele cliente, imagina você atendendo, sua agenda lotada, você atendendo 40 pessoas na semana. Vai te faltar a lembrança de algum detalhe? Eu simplesmente abri a anamnese e vi os comentários que eu tinha feito, vi o que a pessoa tinha falado. Gente, até coisas como, por exemplo, a pessoa que colocou lá, fui abandonada pelo meu pai. É muita informação que tem na anamnese. Se está na anamnese, eu normalmente fazia o seguinte, a pessoa responde a anamnese, quando terminava uma sessão, eu tinha um próximo cliente, eu pegava a anamnese da pessoa, dava uma lida no que eu tinha anotado, nos comentários e tudo mais. Quando ia atender aquela pessoa, eu perguntava especificamente as coisas que a gente estava trabalhando. A pessoa falava, caramba, você presta atenção em mim, você realmente está atento com o que eu estou falando. E eu dizia, sim, está na sua anamnese, eu anoto tudo, enfim, é uma outra dinâmica, gente. O seu grau de profissionalismo sobe. Por isso que eu sempre utilizei a anamnese. A pessoa volta um ano depois. Beleza. Eu pego a anamnese, leio tudo antes. Quando vou atendê-la, tudo aquilo que a gente fez está ali na anamnese. Percebe? Então, para mim, a anamnese é uma ferramenta utilizada por profissionais que gostam de organização. Nem sempre você vai poder. Paciência, não tem nenhum problema. Se não dá para a pessoa preencher, Maria Luísa, não se preocupa, tá certo? Mas quando você mudar, ou se você mudar, se for esse o caso, né, que eu estou sendo genérico,
a sua percepção sobre a anamnese, as pessoas vão começar a preencher porque ela realmente é imprescindível, tá certo? Mas, como eu falei, nada é um fator impeditivo, você pode atender sem ela. Gestante, posso atender? Se você estiver gestante, você pode atender. Se a pessoa estiver gestante, você pode atender. Nós já respondemos isso, inclusive, nas aulas. Quando você chegar lá no módulo, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente explica, inclusive. Então, não se preocupe, não tem nada demais. Lá eu respondo, inclusive, algumas dúvidas que as pessoas têm decorrentes disso. Mas já está tudo na formação, tá bom? Professor, uma dúvida. Quem pagar a carteirinha anual TRG, o senhor falou que terá acesso para sempre às aulas do curso, certo? Não, não falei isso, não. E as aulas do curso eleitoral, leitura corporal também? Não, não falei isso, não. Falei quase isso, só vamos ajustar o que eu falei. É o seguinte, enquanto você for membro do Conselho Internacional, a validade do curso que você adquiriu vai ser estendida. Na prática, você comprou, digamos, a formação que ela encerrou o seu prazo em novembro, digamos. Em dezembro desse ano, vai. Em dezembro. Mas você você se tornou membro do conselho. A anuidade, óbvio, né? A anuidade vale por um ano. Então, vai ter a validade, a sua carteirinha vai ter validade até dezembro do ano que vem, né? Digamos que hoje é dia 19, você comprou, você se inscreveu hoje, então ela vai ter validade até dia 18 de dezembro do ano que vem. Automaticamente, o seu acesso ao curso ou aos cursos que você comprou estarão renovados até o dia 18 de dezembro do ano que vem. Mas, digamos, pela lógica, você diga, professor, é óbvio, eu quero renovar. Ok. Então você renova, automaticamente o acesso às aulas, às mentorias, tudo é renovado por mais um ano. Então, não é que pagou a carteirinha vai ter acesso para sempre. Pagou a carteirinha, você vai ter o acesso estendido até a data de validade da sua anuidade, tá certo? Se você renovar indefinidamente você vai ter acesso a... O senhor disse que os clientes sentir sono durante o tratamento é sinal que estamos fazendo um bom trabalho, um trabalho bem feito, perfeito. Mas e quando chega a dormir por várias vezes? Chegam agitados e logo estão cochilando. É a mesma lógica. Veja só. Só existe uma possibilidade de ser diferente do que eu digo, e eu vou te falar. Mas veja, toda vez que a pessoa que você começa a trabalhar, e aí a pessoa começa daqui a pouco relaxar, chega a ponto de dormir, eu sempre digo que esse relaxamento, esse sono, é sempre o sinal de um ciclo de reprocessamento bem feito, ok? Tem gente que chega a ter esses cochilos várias vezes durante a sessão. Como assim? Como pode ser isso? É simples. Tem gente que é hiperconversora somática, que tem uma conversão muito intensa, e da mesma forma que ele converte muito intensa, ele responde ao reprocessamento muito intensamente. Tem gente que tem uma neuroplasticidade muito grande. Então, em poucos ciclos, ele resolve muita coisa. E isso dá um relaxamento muito profundo. Então, muitas vezes não, poucas vezes, mas você vê, pessoas que chegam a cochilar 3, 4 vezes durante a sessão. Ok? Mas aí você conversa com ela, aí você dá 2 minutos, você orienta tudo isso dentro da aula em que eu falo sobre isso. Você dá 2, 3, 4 minutos para ela e acorda ela. Fala, pronto, agora vamos lá de novo. Aí a pessoa normalmente já é o suficiente para ela dar uma despertada e começar de novo. Isso é normal, não tem nenhum problema. Agora, pode ser que a pessoa esteja cochilando porque ela não consegue terminar o ciclo. Aí pode ser o cansaço realmente físico dela, ou autossabotagem. Pode ser também uma outra coisa, Vanessa, é o seguinte, imagina uma pessoa que passou a vida inteira muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. Aí você começa a trabalhar com ela, ela começa a fazer um reprocessamento, e daqui a pouco ela dá uma relaxada. O corpo está tão exausto que, quando ela vê que a pessoa relaxar um pouquinho, desliga o corpo para ela descansar. É isso. Mas isso é mais fácil, porque você conversa com ela, faz o reprocessamento e normalmente dá para resolver. Mas, se a pessoa está, de fato, dormindo mesmo, ou ela está cansada do trabalho dela, e talvez seja ideal mudar o horário de sessão, porque às vezes a sessão é muito tarde, a pessoa está com muito sono, ou é cedo demais e ela não dormiu o suficiente, enfim, você ajusta. Ou, num caso mais remoto, mais possível, essa pessoa pode estar com um processo de um mecanismo de fuga.
tá? Um mecanismo de autodefesa, dormindo para não fazer o reprocessamento. Então, você vai avaliar, conversando com a pessoa, vendo a situação. Na maioria das vezes, o que a gente observa é que não é isso, não. Porque como a TRG ela é muito objetiva, ela vai trabalhando bloco por bloco, e a gente começa na infância, então, na maioria das vezes, o que a gente observa é que realmente a pessoa reprocessa muito rápido. Então, ela tem esse relaxamento muito profundo. E aí, até mais de uma vez na sessão. Mas aí você explica para ela o que está acontecendo e você dá 2, 3 minutos ou 4 para ela dar uma descansada e tudo retoma, tá certo? Mais informações você tem na aula sobre isso. Posso usar o temático dentro do cronológico? Exemplo, faça a busca de 0 a 10 e encontra um filme sobre a mãe. Aí zeramos o filme. E depois podemos fazer uma busca 0 a 10 sobre traumas da mãe. Veja, Tiago, poder pode, mas você vai confundir, vai bagunçar bastante as coisas. Por quê? O cronológico, ele é uma primeira peneira, uma primeira passada num monte de coisas, tá certo? Então, a gente utiliza cada coisa no seu lugar. Pode fazer isso? Pode, mas quando você vai, tá fazendo um cronológico, chegou aos 10 anos, aí encontrou o problema da mãe, aí vou começar a trabalhar com questões da mãe. A pessoa tem 50 anos, você dos 10 anos passou para 30, 40, 50 e volta, aí depois já, vamos encontrar outra coisa. Então você não está fazendo o cronológico. Você está fazendo uma mistura das duas coisas. E aí fica meio confuso para a pessoa, fica confuso para você. Você acaba tendo a possibilidade de passar muita coisa. Eu não faria. Eu faria a lógica do protocolo normal, tá certo? Muito tranquilamente. Porque é muito mais simples, é muito mais seguro e dá muito mais resultado. O cliente tem que saber todo o processo que vai acontecer com ele nas sessões? Não, de jeito nenhum. O médico, quando vai te operar, ele não fica preocupado em explicar para você como é que funciona o baço, o fígado, o pâncreas, sistema imunológico, nada disso. Pelo contrário. Ele precisa saber, você ter uma ideia, dar uma ideia para ele do que está acontecendo, ou dar alguma explicação eventualmente. Mas se você não puder fazer, se não, a situação não comportar, ou você não quiser fazer, isso não vai mudar muita coisa. Tá? Eu sempre gostei de esclarecer, responder perguntas para a pessoa, orientar mais ou menos o que vai acontecer, mas nunca está me preocupando em dar informação demais, porque vai confundir o cliente, ele não vai fazer nada com aquilo, ele não quer saber como é que você trabalha, ele quer saber se vai resolver ou não, ele quer saber se está resolvendo ou se não está, entendeu? Então, não é uma necessidade do cliente. E não tem nenhuma necessidade em relação do ponto de vista do sucesso da TRG. Lise Marcelino, professor do TRG Clube vai ter. Ah, meu calo, o meu sonho é que a gente tenha um TRG Club. Eu, durante ao longo desse ano todo, eu passei com sabe aquela situação em que você achava que vai dar certo, não vai dar, vou conseguir, não vou, e aquela gangorra. E eu achei sinceramente que eu ia terminar esse ano com o TRG Club, que é um grande sonho, mas não rolou. Infelizmente, porque por uma questão muito simples, gente. Não é uma demanda especificamente nossa, mas no mundo hoje está havendo um déficit de programadores gigantesco. E aí o que acontece é que nós estamos tendo uma dificuldade gigantesca não é nem de contratar os programadores, a gente contrata. E olha que muitas vezes é peso de ouro. Eu passei por uma situação ultimamente, que vocês não sabem, não têm necessidade de saber, mas passamos por uma situação muito difícil ultimamente em relação a isso. Contratamos uma equipe de programadores fabulosa. Eu tinha uma fé no caráter, na postura deles, no conhecimento fantástico. Acabou que, por N motivos, não foi concluído o processo. E aí, todo o valor que nós investimos de novo, já é a quinta vez, a gente não conseguiu concluir. Saiba, Lise, que esse é um sonho meu. Nós estamos trabalhando e prontos para isso. E no primeiro momento que a gente conseguir concluir, a gente vai trazer a público para vocês. O TRG Club é um sonho que eu tenho de criar uma área em que todos os nossos terapeutas sejam associados e a gente faça propaganda para dentro desse TRG Club e a pessoa chegue lá, escolhe o terapeuta e o terapeuta possa atender dentro da plataforma, fazer todo o gerenciamento do cliente,
do seu cliente, desde pagamento até anamnese e tudo, tá? Agora em janeiro, o objetivo de eu ter necessidade de adiar, como eu falei aqui, essa mentoria de janeiro de 2023 é por causa disso. Eu vou fazer uma viagem, fazer uma reunião com um grupo de programadores fabulosos, para a gente ver se a gente consegue desenvolver isso. Estou fazendo uma proposta muito boa, eles são pessoas muito boas, então vamos trabalhar. A gente vai desistir nunca, mas a gente vai conseguir, tá certo? Então, para mim, é frustração momentaneamente, mas nada ocorre sem uma razão. A gente não conseguiu ainda, mas tudo tá certo. No momento certo a gente vai conseguir, porque esforço a gente está fazendo, tá certo? Então, assim que tiver, a gente vai trazer.